estamos de volta com o cineasta Fábio Carvalho. Fábio, a gente estava falando dos mestres, os mestres pessoais. Cite alguns, por favor. Eu tive uma grande, assim, um privilégio na minha vida que, sem premeditar nada, acabei encontrando com algumas figuras que não sei, tivemos uma empatia e me aceitaram assim como amigos, né, e como mestres, porque eles já tinham passado no cinema, né. Posso citar aqui, começar do Aron Feldman, que era uma figura que veio morar em Belo Horizonte, com quem eu trabalhei muito. Depois teve o Walter Lima Júnior, que eu trabalhei, grande cineasta do cinema novo. Eu trabalhei algumas vezes e tal. E depois o Paulo César Saraceno, grande cineasta, também do cinema novo. Esse eu tive uma proximidade muito grande. Sganzella também? Ricardo Miranda, o Sganzella, eu conheci muito através do Guará, não é? E o outro que está aqui, agora está no auge e tal, vai ser homenageado aqui agora, o Neville da Almeida, né? Porque o Guará era um grande... era ator, mas ele era tudo do cinema, que é um grande personagem do cinema brasileiro. Você filmou o enterro dele, né? Filmei o enterro dele, assim, para minha... vamos dizer assim, porque era uma coisa que eu tinha que fazer, mas foi meu amigo durante muitos anos e um dos meus mestres também, não é? Como é que é o nome? Guaraci Rodrigues. Não, o nome do vídeo. Guará, Ladrão de Estrelas. É inusitado, né? Começa com o caixão entrando no cemitério e o ruído das rodas, daquele carrinho, que é um negócio que dói até na alma, né? O Guará era uma figura inusitada, né? A persona dele, a personagem dele, ele era uma personagem de si mesmo, né? Todo mundo que o conheceu ou que viu os seus filmes, ele está em muitos filmes brasileiros, né? Trabalhou especialmente com essa geração pós-cinema novo, né? Júlio Bressani, Rogério Sganzella, ele foi ativo desse grupo, né? Agora, junto com nesse Helene Inês, filme, Paulo Vilaça e tal. Nesse filme a gente vê, né, algumas características, assim, aquela algaravia de voz, as pessoas conversando, falando. A impressão que eu tenho, às vezes, que a música tem muita importância no seu trabalho. Adorei essa palavra, que eu não lembrava dessa palavra, eu vou usar essa palavra em qualquer momento. Quando te perguntar, eu gosto de uma algaravia. Mas, assim, a música tem muita importância. Suas trilhas sonoras são muito sofisticadas, muito jazz, né? Muita música clássica. Mas tem também essa coisa da voz humana que, às vezes, me parece assim, quase como uma trilha sonora também. As vozes se misturando, né? Eu sempre pensei muito numa frase, né, que eu não me lembro quem exatamente falou, mas que é o seguinte: o cinema nasceu mudo. Não é? Então, a primeira coisa do cinema, para mim, é a imagem, não é? O som, se ele puder dar outras formas de pensamento, dar outras linhas de pensamento além da imagem, e não ser uma coisa de adorno ou de simplesmente assim estar sincronizada diretamente. Diálogos inúteis, né? Exatamente. Eu imagino o cinema assim como uma forma assim de palimpsesto, sabe? Várias coisas, cada vez que você vai tirando ali, você pode pensar de uma maneira, ou cada vez que você veja, imagina o cinema assim, né? Talvez uma forma por isso que te chamem de poeta das imagens, ou poeta simplesmente, porque... Não sei. Não, sabe por quê? Porque a poesia, ela, de uma certa forma, deixa o sentido integral em suspenso. Ninguém pretende com a poesia ter um sentido totalitário, suspenso. Você pega aquela poesia do Drummond, por exemplo, Stop. A vida parou ou foi automóvel? Ou vai ser interpretado aí durante dezenas, centenas de anos, né? Os seus filmes, eu percebo isso, que há uma certa abdicação do sentido final, não tem uma narrativa, não facilita muito para o telespectador também. Exatamente. Eu imagino que o cinema, assim, ele tem uma coisa que veio atrás, né? Que eu vi muito cinema, né? E, assim, minha formação é autodidata, mas eu acredito que a minha formação tenha vindo do que eu vi e desse convívio com essas pessoas que você acabou de falar, o Carlos Reichenbach, todos, como eu falei, eu não posso esquecer do Ricardo Miranda, meu grande mestre e amigo também, Luiz Rosenberg Filho, e por aí vai. Aqui de Minas, né, Paulo Augusto Gomes, o Vitor de Almeida, o Geraldo Veloso, claro. Mas a criação, o que a gente está falando? Exatamente, me perdi aqui. Também me perdi. Aí você falou dessa coisa, né, do cinema assim, que abdica de uma certa narrativa clássica. Isso. Então, como eu nasci nos anos 60, né,
E eu me preocupei, assim, me preocupei não é bem a palavra, eu tinha um interesse grande em ver filmes. Então, no estudo pessoal, fiz alguns cursos e tudo, com Zé Tavares de Barros, algumas coisas. Mas, assim, eu fui vendo a evolução do cinema, né? E, especialmente, o que o cinema poderia ter sido se não tivesse virado uma coisa simplesmente comercial, né? Que é o chamado cinemão. Né, que aí se fez, que veio a partir do cinema americano, né, que veio o Hollywood, né, que passou a virou fazer... modelo, virou modelo, tem uma rígida. cartilha, não é? Tem a forma de ter uma escaleta, em determinado momento... Você não tem nada a ver com tem isso. Um beijo na boca, num determinado momento morre alguém, que o outro vai procurar saber, aí aqui se descobre o assassino e tal. O seu tem cinema... todo esse... Agora, tem um outro cinema que foi esse que eu me interessei mais por ele, né? Que é, especialmente o cinema francês, os novos cinemas, né? O novo cinema brasileiro, o novo cinema alemão, a avant-garde francesa, né? Que já era desde os anos 30, mas depois teve uma certa parada e depois voltou com a Nouvelle Vague, né? Que aí veio Godard, Truffaut e tal, especialmente o cinema novo brasileiro, e depois o cinema chamado marginal, né, que é o Júlio Bressani, mas tem outros nomes também. Tem um nome que eu prefiro, né? Até quando você falou, é o cinema de invenção. Cinema de invenção. Que é melhor do que marginal, porque marginal ninguém entende, porque seria marginal do mercado. Do mercado. E eu me lembro de você defender uma ideia assim que o ideal é que todo mundo fosse comercial. Exato. Se a poesia fosse comercial, que coisa maravilhosa. Todo mundo comprasse poesia no supermercado igual compra cerveja, sei lá, eu imagino comercial, eu não tenho muito entrado, mas de vez em quando vendo alguns filmes meus para o Canal Brasil, já vendi, não sei o quê. Ótimo. E tem sessões cheias, às vezes, se cobrasse ingresso, mas sempre me pedem os filmes com... Agora, só para mais um exemplo, para também mostrar para o telespectador, assim, essa coisa da voz e da música. O exemplo que mais me vem é Brisa Secreta, né? Secreta das Alturas. Porque isso começa com a música, não sei se é Mahler, não lembro... O nosso amigo aqui, o ator Mário César Camargo, falando um texto seu, né? Depois mistura com a música se sobrepõe, e no final só é que a voz dele aparece mais nitidamente o texto. Reflete um instante. Que pensas sobre as batidas frenéticas, aceleradas de teu pulso, o suor e o tremor emotivo de suas mãos? Tem uma hora que realmente o texto para você me parece isso, que é trilha sonora também, e fragmentos, né? Gostei dessa interpretação. Guará, Guará, por exemplo, assim, quem foi Guará? Quem vê aquele filme tem uma vaga ideia, porque as pessoas falam, mas não é. Nasceu tanto, morreu tanto, fez isso, não tem a filmografia. Quem quiser que vai ver lá no Google, lá não sei aonde, né? São fragmentos, né, de vida das pessoas, né? Eu penso muito em que o filme ele não deve ser uma informação, não deve ser jornalismo. Exatamente. Eu penso no cinema como uma forma de expressão, né? Isso. E uma forma assim de dar uma possibilidade para quem for ver, não é que ela pode pegar ou não. Pode escolher entre entrar naquele barato ou não, mas assim, de ver alguma coisa que ela não vê. Até a definição, tem uma definição interessante do que seria cinema, do Jean-Luc Godard, que ele diz isso. É para mostrar o que você não vê. Entendeu? Então, você... Mostrar o invisível, né? Exato. Então, eu gosto muito dessa ideia, né? E assim... Agora, antes de gostar, eu te digo assim que também naturalmente eu fui me encaminhando para esse cinema sem pensar assim, vou fazer assim. Você entendeu? É uma coisa natural. É visceral sua, né? Assim, e tem também uma outra característica que muitos filmes são a própria reflexão sobre o cinema. Você faz cinema sobre cinema. Então, por exemplo, como é que é o fio do corte? Não, o tempo do corte. O tempo do corte, que é o Veloso. Atuando. Isso. Né? Atuando e, quer dizer... E ao mesmo tempo falando a verdade. Falando ele mesmo. Isso. Né? Ele vendo
um filme de muitos anos atrás, de alguns anos atrás. Que eu tinha filmado com ele e não tinha realizado por uma série que eu estava fazendo, que ia ser exibida na TV Minas, que era o personagem de Belo Horizonte. Eu tinha filmado ele... ele falando sobre cinema. E ele nunca tinha visto. Aí um dia, até o Luiz Rosenberg Filho, que é um cineasta carioca, um dos meus mestres, que me incentivou muito com essa coisa, assim, falou assim, porra, por que você não faz um filme sobre o Veloso, que o Veloso tem uma trajetória tão grande? Ficou interessante. Aí eu pensei nisso e convidei a ele para ele ver as imagens que ele falando, que eu tinha filmado com ele há 20 anos atrás. As reflexões dele sobre cinema. Mas ele, enquanto ele visse pela primeira vez, eu filmasse ele vendo. Isso. Então foi isso é um filme. É uma metalinguagem. Metalinguagem, exatamente. Essa seria agora, brincando, mas assim, a atriz principal ali é a Flor. É a Flor, minha gata carioca. Linda, maravilhosa, debaixo branca, daquela luz. Que foi me dada. Aí, e é uma gata cinematográfica o Veloso, desde nascença. que sinto muito, mas naquele momento ela é a atriz principal. Porque ela nasceu na casa e foi me dada a força, né, para trazer do Rio para cá, na casa do Paulo César Saraceno com a Ana Maria Magalhães. Ana Maria Nascimento e Silva, perdão. Até a gata é cinematográfica, né? Não tem jeito, né? É tudo misturado na sua vida mesmo. Ana Maria Nascimento Silva obrigou a gente, eu e a Isabel, a trazermos essa gata para cá. Eu não queria gato de jeito nenhum, não queria bicho de jeito Depois nenhum. ficou apaixonado, né? Claro. Apaixonado, porque é assim, já está lá, já é uma senhorinha. Aliás, nós dois de preto hoje, o pessoal teve dificuldade para tirar os pelos todo de gato, branco, os meus gatos, enfim. Bom, vamos fazer outro intervalo e voltamos daqui a pouco já com um filme longa-metragem que Fábio Carvalho está produzindo. E o último que ele lançou, né, Jimi Hendrix, a fonoaudióloga. Até daqui a pouco.